Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na reta final, né? Nós separei hoje algumas questões para que possamos revisar a frente A da nossa apostila do volume 2, tá? Então, nós vamos ter aqui exercícios que falam sobre as funções inorgânicas e sobre as nossas reações, né, e equações químicas, tá? Vamos lá então? Exercício de número 1. Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados, contidos em um copo. Analise estas três afirmativas concernentes a esse sistema. 1. O sistema é ácido. 2. O pH do sistema é maior que 7. 3. No sistema, a concentração dos íons H+, é maior que a dos íons OH-. A partir dessa análise, é correto afirmar que... Então, vamos começar, gente, com a análise das afirmativas que nós temos aí na questão, né? Depois eu coloco as afirmativas aqui para a gente analisar. Então, olha só. A nossa primeira afirmativa, ela diz o seguinte... Vou pegar uma canetinha aqui, né, para poder ajudar a gente aqui. Vamos lá. O sistema é ácido. Gente, se eu estou trabalhando com o limão, né, aqui ó, estou trabalhando com suco de limão e água, com certeza o meu sistema vai ser ácido. Vocês concordam comigo? Uma dessas características é devido à presença do ácido cítrico, né? E do sabor azedo, que é característico do limão. Então, a afirmativa número 1, ela é verdadeira. Segunda, o pH do sistema é maior que 7. Gente, vamos lembrar a nossa escala de pH. Ela vai de 0 a 14, né? Sendo que 7 são substâncias consideradas neutras e de 0 a 7 estão as substâncias com características ácidas. Então, gente, se ele fala que é maior que 7, então ele não pode ser considerado um pH de sistema ácido, e sim de sistema básico, né? Então, a alternativa de número 2, ela está errada, ela é falsa. 3. No sistema, a concentração dos íons H+, é maior que a dos íons OH-. Gente, se estamos tratando de um sistema ácido, né? Com certeza a concentração dos íons H+ tem que ser maior do que a dos íons OH-. Todo ácido, ele libera o H+, né? Que a gente já viu aí quando caracterizamos as substâncias ácidas, né? No meio em que elas se encontram. E as bases, OH-. Se o meu sistema tem característica ácida, tem que ter maior quantidade de H+. Então, ela também está correta, né? Então, a gente tem corretas afirmativas 2 e 3. Prosseguindo, ó. Letra A. Apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas? A 1 está correta, mas a 2 está falsa, a gente já viu. Letra B. Apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas? É a nossa resposta, né, gente? 1 e 3. Apenas as afirmativas 2 e 3. A 2 nós já vimos que está errada. Letra D. As 3 afirmativas estão certas? Não está, né, gente? A 2 está incorreta. E letra E. As 3 afirmativas estão erradas. Nós já vimos que a 1 e a 3 estão corretas. Então, a resposta correta do exercício 1 é a letra B de bola. Número 2. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, olha aqui o esqueminha, gente. A gente tem um recipiente, né, contendo uma solução, temos o eletrodo positivo e negativo, né, gerando uma certa energia para que acenda a lâmpada. Então, olha só. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Letra A, O2 gasoso. Letra B, H2O gasoso.
Letra C, HCl aquoso. Letra D, C6H12O6 também aquoso. Ou letra E, Cl2 também gasoso. Então, olha só, gente. Aqui nós temos, né, que verificar a presença de solução aquosa. Então, as nossas respostas só poderão ser alternativa C ou D. Por quê? O oxigênio, a água e o gás cloro, todos estão no estado gasoso. Então, eles não vão estar formando a solução ali que a gente colocou, né, como base aqui do nosso exercício. Então, só sobrou como solução aquosa o HCl e o C6H12O6. Então, vamos lá. Se a gente tiver uma solução aquosa de glicose, né, que é o nosso ClH12O6, ela não vai fazer com que haja íons, né? Ela não vai se dissociar na forma de íons, então não vai conduzir a corrente elétrica. O que acontecerá com o HCl, né? Que aqui, ó, na presença de água, o nosso ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dissolver, né? Em H+, mais Cl-, certo? Ou, né, como a gente também pode representar aqui, ó, H3O+, certo? E essa formação destes íons aqui, ó, é que vão fazer com que haja a condução da nossa corrente elétrica. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C, certo? Vamos prosseguir então. Número 3. Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, em parte de seu curso, águas extremamente ácidas, por receber um efluente de uma mina de carvão desativado, o qual continha ácido sulfúrico, H2SO4. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio, NaOH, e carbonato de sódio, Na2CO3, em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. É a fonte da nossa pesquisa aí. E ele quer saber a explicação para o retorno da vida aquática neste rio, né? Qual seria? Olha as opções que nós temos. Letra A, diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Letra B, precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. Letra C, biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado. Letra D, diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Ou letra E, volatilização do ácido sulfúrico após contato com o novo efluente introduzido no rio. Então, olha só, como a gente tem a presença do ácido sulfúrico na água do rio, né? O que vai acontecer ali? Houve uma drástica redução do pH, tornando aquele meio ali impróprio para a sobrevivência das espécies, né? Quando a gente entra com a adição da nossa base aqui, ó, do hidróxido de sódio, do NaOH, o que vai acontecer? E mais o carbonato de sódio, né? Essas duas substâncias aqui, ó. O que acontece ali naquele rio ali? O nosso ácido sulfúrico, ele vai ser neutralizado, né? A gente tem aqui, ó, uma base em contato com o ácido, né? Provocando assim a neutralização do nosso ácido sulfúrico, que vai causar redução da acidez que existia nas águas do rio inicialmente, e a partir daí vai haver então a volta, né, da vida aquática
naquele local, passando assim a ser viável. Então, das nossas opções, a gente fica com a opção letra D, né? Diminuição da acidez da água do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose, certo? Então, quando essa fábrica lança hidróxido de sódio e carbonato de sódio na água do rio, ela neutraliza o nosso ácido sulfúrico aí, certinho? Número 4, vamos lá. Grande quantidade de maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina C5H5N é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico de peixe podre. De onde foi retirado, né, a nossa informação. A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica pela letra A: sobreposição de odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre. Letra B: solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. Inibição da proliferação das bactérias presentes devido à ação do ácido acético. Letra D: degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença do ácido acético. Ou letra E: reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor. Então, olha só, essa questão aqui, se você soubesse da seguinte informação, gente, que a piridina, ela tem caráter básico, você matava a questão. Então, ó, como ela apresenta caráter básico, o que vai acontecer? Caráter básico, deixa eu só terminar de escrever aqui rapidinho. Quando a gente entra com o vinagre, que vai ter o nosso ácido acético, né? Aqui, ó, ao utilizar o vinagre, ó, aí você sabe que no vinagre tem o nosso ácido acético. O que vai acontecer? Uma neutralização, uma reação de neutralização aqui, certo? Olha só a nossa resposta, então. Letra E: reação de neutralização entre o ácido acético do vinagre e a piridina, que resulta em compostos sem maus odores, né? Essa reação de neutralização retira o odor característico de ambos, porque vai haver a produção de um sal, que não apresentará esse odor característico, certo? Então, resposta da nossa questão, letra E, devido à reação de neutralização. Número 5. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que podem atuar como solventes de dióxido de enxofre, SO2, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio da calcinação e a fixação do SO2 com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Então tá aqui, ó. A gente tem o CaCO3 na presença de calor, produzindo CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2, que é o dióxido de carbono. Aí a gente pega o nosso óxido de cálcio, coloca ele para reagir com dióxido de enxofre, SO2, mais meio O2. Produz então o nosso sal de cálcio, tá? Considerando-se as reações envolvidas neste processo de dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio correspondente vai ser letra A, CaSO3,
Letra B, CaSO4. Letra C, CaS2O8. Letra D, CaSO2. Ou letra E, CaS2O7. Então, olha só. O que a gente tem aqui nas nossas reações? Olha só. Se eu pegar o meu dióxido de enxofre, que é o SO2, e colocá-lo, né, na presença de oxigênio, né, já estou balanceando a minha equação, tá? Por isso aquele meio O2 ali, a gente consegue produzir o SO3, que é o trióxido de enxofre, certo? Aí, a gente tem aqui essa reação, essa segunda reação aqui, ó, que fala pra gente que o óxido de cálcio, ele reagiu com SO2 mais meio O2, tá vendo? Olha aqui, o que eu acabei de colocar aqui, mostrando para vocês a produção do trióxido de enxofre. Então, se eu colocar essa partezinha aqui, ó, SO2 mais meio O2, e substituí-la por SO3, ó, eu posso montar uma equação aqui do lado, não posso? Ó? Aí vai ficar óxido de cálcio mais SO3, e que vai produzir pra gente o que? Ó, CaSO4, que é o nosso sal de cálcio que a gente está procurando aí. Então, resposta correta no nosso exercício, letra B de bola. Certinho? Número 5, 6, né? Ó, estamos na questão 6. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Revista Aquecimento Global, número 2, número 8, publicação, tá. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que... Então, olha só. Letra A. No processo, a liberação de oxigênio sob forma de O2, o coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 de octano. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é 12,5 para 1 do octano. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 octano. Então, olha só. Essa questão aqui, gente, ó. Como ela fala pra gente, ó, por meio de combustão do octano, então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a equação. Eu vou pegar o octano, que é o C8H18. Se é uma reação de combustão, ela vai estar reagindo, a nossa substância, com gás oxigênio, certo? E produzindo pra gente água e gás carbônico, certo? O que eu tenho que fazer agora? Só balancear, né, a minha equação, acertar os meus coeficientes. Fazendo isso, gente, vamos verificar, né, qual das opções vai ser a melhor para nos responder. Então, vamos lá, vamos pelo método de tentativas e erros, ó. Lembrando, né, que balancear uma equação nada mais é que igualar a quantidade de massa presente no reagente e no produto, certo?
Se eu tenho 8 átomos de carbono no meu reagente, eu tenho que ter 8 no meu produto, certo? Eu só tenho 1. Então, eu coloco um 8 aqui na frente da substância que contém o carbono, certo? Agora, a gente vê aqui a presença de 18 átomos de hidrogênio no nosso reagente. No nosso produto só tem 2. Então, se eu colocar um 9 aqui, ó, 9 vezes 2, 18, igualou certinho. Agora só falta a gente verificar a quantidade de oxigênio presente, ó. Aqui esse 9 multiplica o hidrogênio e o oxigênio, só tem um, então eu tenho 9 átomos de oxigênio aqui. Aqui no CO2 eu tenho 8 vezes 2, que vai ser 16, certo? Então, quando a gente soma 9 com 16, dá 25. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 2 dê como resultado 25, né? Que é o 12,5, certo? Posso colocar assim, ó, 12,5 ou 12 sobre 2, tá? Também dá pra gente fazer, que depois cancela aqui e fica certinho. Então, vamos conferir agora as opções que nós temos, ó. No processo, a liberação de oxigênio? Não, né? O oxigênio, ele é necessário para que haja a queima, a combustão. Então, letra A não pode. B, o coeficiente estequiométrico para a água é 8. Não, para a água é 9, né, gente? Olha aqui. 8 é do nosso gás carbônico. No processo, há consumo de água? Não, a formação de água, né? D, o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é 12,5 para 1 octano. Certinho, tá vendo? 12,5 para 1 de octano. E letra E, o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1. Não, 9 é para a água. Do gás carbônico é 8, certo? Então, resposta correta do nosso exercício número 6, letra D de dado, certo? Então, gente, né, hoje, como nós havíamos combinado antes do recesso, seria uma aula mais light mesmo, né, uma rápida revisão para vocês aí sobre os temas estudados. Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma, tá? No mais, muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.